volta com o nosso quadro Profissão Mulher. E o tema de hoje é assédio moral no trabalho. Assédio moral, quando a gente fala de assédio moral, é um tema ainda um pouco nebuloso para quem faz parte de um ambiente corporativo. E muitas vezes essas dúvidas acabam gerando muita confusão. Quando a gente fala de assédio moral, essa prática de assédio moral não se restringe, como a maioria das pessoas pensam, em críticas, em piadas, em toques, né? Aquelas coisinhas, aquelas brincadeirinhas, piadinha, ameaça ou insulto por parte dos superiores. Quando a gente fala de assédio moral, é muito importante que a gente tenha clareza. Por quê? Porque senão tudo vira assédio. Existem outros exemplos de assédio moral, como, por exemplo, né, uma sobrecarga de trabalho também é assédio moral, tarefas, instruções que muitas vezes são imprecisas e levam a desempenhos inadequados, imposição muitas vezes de horários ou às vezes uma situação de isolamento desse funcionário ou até mesmo, né, isso é muito importante a gente ressaltar, restrição ao uso do banheiro. Então existem diferentes práticas que também são consideradas práticas de assédio moral. E muitas vezes quando a gente fala de assédio moral, as pessoas só associam a questões voltadas a brincadeiras mais com uma conotação sexual. E as principais características do assédio moral, é importante, é justamente a repetição e a possibilidade que essas atitudes ocorram entre colegas de cargos diferentes ou às vezes de cargos em que a pessoa tem a mesma função e muitas vezes numa função de subordinação. O assédio moral é, antes de tudo, um processo deliberado de perseguição. Isso pode acontecer entre pares, entre superiores, né, e entre inferiores. E muitas vezes esses atos, né, deliberadamente, que a gente às vezes faz uma associação com perseguição, eles podem ser mesclados principalmente pela repetição e, sobretudo, pela frequência. Então, quando a gente fala de assédio moral, é muito importante, por quê? Porque, às vezes, o assédio, ele é uma ação que ela acontece de forma repetitiva. E, muitas vezes, essa ação, ela vem carregada de intenções. Intenção, muitas vezes, de humilhar, de constranger, de inferiorizar e, principalmente, isolar o alvo, né, do assédio. E esse assédio, ele pode ser tanto individual como no grupo. Portanto, é muito importante que, se você faz parte de uma organização onde você comprove realmente esse ato de assédio moral, é muito importante que você tome as providências. Isso tanto para o subordinado, mas também para o superior. Por quê? Porque muitas vezes atos de assédio, eles são passíveis de indenização. E caso você venha a ser vítima de assédio moral, você pode recorrer, né, aos seus direitos. E o assédio mais comum que a gente observa nas organizações é o assédio que a gente chama de vertical descendente. Por que vertical descendente? Porque vem do superior para o subordinado, ou seja, o assédio quando ele vem do superior para o subordinado, e a gente também tem o assédio que muitas vezes é praticado por um inferior. Então, o que muda é justamente essa descendência ou essa ascendência, ou seja, se você é um profissional que você tem um nível superior hierarquicamente, ou você é um colaborador e de repente comete um ato de assédio por um superior, que aí nesse caso vai ser chamado de assédio moral vertical ascendente. E ainda há o assédio moral horizontal. O que é o assédio moral horizontal? Entre os pares. Você às vezes trabalha, você está no mesmo nível hierárquico do seu colega e esse assédio moral acontece muitas vezes exercido por colegas que fazem parte da mesma área, do mesmo setor, ou seja, do mesmo patamar laboral e que muitas vezes acaba desencadeando geralmente, né, as ações de assédio moral. Então é muito importante, por quê? Porque o respeito, ele é extremamente importante. Não tem processo de competição, não tem hierarquia
que seja justificativa para situações de assédio. Então é muito importante, seja você colaborador, seja você diretor ou gestor ou líder de uma empresa, que você esteja atento quando acontece o assédio. O que está acontecendo dentro da sua organização que as pessoas estão sendo vítimas de assédio. Então é muito importante que você, enquanto empresário, enquanto colaborador, saiba o que acontece dentro do contexto organizacional. As grandes organizações, as organizações voltadas para o desenvolvimento humano, elas tomam providência, elas não permitem que nas suas dependências sejam cometidos atos de assédio moral. Então não associe assédio moral só às questões de conotação sexual. É muito importante que a questão do respeito, da justiça e principalmente da igualdade sejam preceitos existentes dentro da sua organização. E hoje em dia, com tanto desenvolvimento, não se justifica esse tipo de comportamento dentro do ambiente organizacional. Então, cada um de nós é responsável para que isso não ocorra. E por isso é muito importante que a empresa esteja atenta a criar realmente uma política de prevenção de assédio dentro da organização. Nós precisamos, sim, combater qualquer forma de assédio, não só para evitar pagamento de indenizações futuras, mas principalmente para gerar um ambiente dentro dessa organização de respeito e principalmente de igualdade humana. Então eu tenho certeza que você vai estar atento. Por quê? Porque nós temos conhecimento suficiente para que isso não aconteça. Nós temos hoje do Ministério do Trabalho e Emprego uma cartilha, que é uma cartilha intitulada Assédio Moral e Sexual no Trabalho, e é uma cartilha muito bem elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, onde todos esses aspectos serão tratados. Então, se você tem aí a sua empresa, coloque essa cartilha para fazer valer a pena, para que as pessoas tenham conhecimento, e para você que em algum momento tenha sido vítima, resista às ofensas e tome as seguintes medidas. A gente tem algumas medidas, são inclusive medidas sugeridas nessa cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego, para que você anote com detalhes todas as humilhações que você sofreu. Não esquece de anotar o dia, o mês, o ano, a hora, o local, o nome do agressor. Se tiver alguma testemunha, anota, registra. Registra também o conteúdo das conversas em que foram constatadas, situações de assédio moral. E dê visibilidade a essas situações. Não admita que você seja desrespeitado, procure ajuda e faça valer a justiça. Nós precisamos resgatar o ambiente de respeito humano dentro das organizações. Isso começa por você, começa por mim, por cada um de nós, que não podemos testemunhar e nem mesmo sofrer situações de humilhação e de assédio moral no trabalho. Fica aqui a dica para você: não se permita ser humilhado, ser constrangido. Evite principalmente conversas particulares com pessoas que às vezes já têm um histórico de agressividade dentro do ambiente organizacional. E você que é empresário, e você de repente também pode evitar ações de assédio, o melhor que você tem para fazer é sempre o diálogo, a informação e o respeito humano. A gente fica por aqui, nosso Sobre Ela está terminando. Nós voltamos na próxima semana. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, tá esperando o quê? Vai lá, se inscreve, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas os temas do nosso programa Sobre Elas. Eu fico por aqui, semana que vem eu tô de volta. Um bom final de semana para você.